Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do RNP em Rede. A gente aqui está fazendo um super papo sobre ciência, tecnologia, educação e inovação e é muito bom ter você aqui. Hoje a gente está com uma conversa especial, a gente está falando com os homenageados do Prêmio IP, um reconhecimento que a RNP está fazendo à sua comunidade, a pessoas que ajudaram a construção da rede acadêmica e também ajudam até hoje, tem uma contribuição relevante para a rede acadêmica e o sistema RNP. E hoje eu estou com muito prazer aqui, co-anfitriã, junto com o diretor-geral, Nelson Simões. Oi. Obrigada, Nelson. Poxa, que bom que me convidou. A gente está aqui num papo super gostoso e hoje a gente está honrando a memória do Mário Assad. E eu estou aqui com o André Assad, filho dele. Muito obrigada, André, pela presença. Estamos aqui honrando e seu pai recebeu um prêmio em memória. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, né, para quem não o conheceu. Ele é presença ainda na rede acadêmica, no sistema RNP. A gente ouve falar demais do professor Mário Assad. Então, como que era isso, seu pai? Que história que você queria trazer? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite para participar aqui do MesaCast da RNP. Agradecer especialmente o Nelson, né, pela homenagem, né, pelo convite para participar aqui dessa premiação. E o papai, né, ele está envolvido com as redes de dados aí desde o começo da década de 80, né, interligando o departamento de física até o último suspiro de vida dele, né? Então, literalmente até o fim, ele esteve envolvido, né, com o desenvolvimento das redes metropolitanas, né, depois com a RNP. E o papai era um físico, né, professor de física. Um dos muitos, né, disfarçados aí, né, em todas as áreas, né? Pois é, então como bom físico, ele entendia de tudo, né? Entendia de ele tudo. Participava de tudo. E muito tudo. bem de redes. E de redes muito bem. Ele dizia que a rede era um fluido viscoso, né? Então quem é da área de física... É física, né? Esses físicos são terríveis. Dizem os físicos que o curso de mecânica dos fluidos é o mais difícil da graduação, né? Sim. E ele já comparava as redes à mecânica dos fluidos, né? Que ele dizia que era um fluido viscoso, porque varia muito a velocidade da rede, como um fluido varia com sua viscosidade, né? Era isso que ele dizia. Então, ele é formado lá pela PUC do Rio, né, na bacharel, depois fez o mestrado lá no CBPF, doutorado também no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e depois vinculado ao Departamento de Física da UFPB, lá do Centro de Ciências da Natureza. Quer dizer, ele foi parar na Paraíba, minha amada Paraíba. Foi parar na Paraíba, que aí já é um caso que daria um outro MesaCast, só para falar como foi que isso aconteceu, por que e como isso aconteceu. Mas me sinto privilegiado por ele ter ido para lá, então dos 3 irmãos eu sou o único nascido lá. Ai, que legal. Então acabei recebendo esse privilégio de ter o título de cidadão paraibano, os outros são cariocas, porque ele foi estudando. Onde ele estudava e onde ele conheceu minha mãe, que é carioca, né? Então temos raízes lá, mas agora novas raízes da família na Paraíba, que é onde ele está, inclusive sepultado. Eu com muito orgulho, André, também, minha avó, minha mãe, ou seja, o lado materno, todo mundo paraibano, mais especificamente Campina Grande. Então, um prazer enorme. Onde está o pop, né? Pois é. Aí tem história, né? Aí tem outra história. Eu já te pergunto, por quê? Por quê? Não, né? É o único. Ficou em Campina Grande, não, João Pessoa, a única unidade da federação, onde o POP, que é o ponto de presença estadual da RNP, ficou na capital, né? Eu acho que eu vou dar a minha visão. A sua visão. Mas com certeza tem muito a ver com outra figura homenageada hoje, que é o Peter, né? O professor Pedro Sérgio Nicoletti, que é o grande parceiro do papai nessa empreitada toda. Grande professor, grande amigo, né? Uma figura essencial para o desenvolvimento também da internet lá na Paraíba. Tem muito a ver com ele, que ele era um professor do DSC de Campina Grande, em quem ele confiava plenamente, tecnicamente, para tocar o pop. Então, antes de existir o pop, ele teve também uma história com a Bitnet, que ele começou. Então, lá no final da década de 80 já estavam começando a surgir a Bitnet, né? E, como vocês falaram lá hoje, existia uma certa bagunça nessa organização da internet e que a RNP veio para sanar esse problema.
Mas antes disso, cada um se conectava à sua maneira. Então, ele conectou o departamento de física, onde ele já tinha uma infraestrutura primária, né, de rede, ao LNCC, lá junto com o Jaime Goldstein, se não me engano, né? No Rio de Janeiro ainda. Né? É uma conexão de Campina Grande. Nessa aí ele, acho que, se não me engano, acho que já ainda na UFPB. Mas aí depois, quando começou a aparecer a RNP, começou a dar ordem nessa bagunça toda, tinha que escolher um POP. E aí ele tinha já a relação já no início da década de 90 com o Peter, tinha outros professores lá que ele confiava muito, também o Jacques Sauvé, que também era da área de desenvolvimento de sistemas, mas o Campina Grande tem uma história de inovação, muito além disso aí, né? Tem mais de 60 anos já lá de história de inovação, e aí ele confiou que o POP seria melhor administrado em Campina Grande, causando uma grande ciumeira em João Pessoa, mas isso também é outro musicast, talvez. Mas é isso mesmo, assim, pelo menos reza a história, né, de que a UFPB decide, né, não existia ainda, né, a Universidade Federal de Campina Grande, a UFPB decide que sim, nós vamos hospedar, mas não aqui em João Pessoa. Será lá onde está a grande competência, né, de computação da Universidade de Campina Grande. Eram os professores lá realmente muito mais conhecidos, já renovados. E Peter conta histórias, né? A última vez que eu estive lá, ele contou histórias fantásticas, né? Uma delas é de que no desenho original de 92 não havia a Paraíba. Ela não estava entre os 10 primeiros estados, questões de infraestrutura, recursos, alguma coisa assim. Mas que... Isso deve ter deixado meu pai indignado, né? Sim, completamente, imagina. Ele virou paraibano de coração. Então, para vocês terem uma ideia de como é que esse povo é corajoso e poderoso. Então, eles lá, a SAG, Peter, fizeram lá um movimento junto ao CNPq. Eu sei que houve, eu não lembro dos detalhes, mas houve uma espécie de demonstração, uma feira em Campina Grande, onde foi providenciada uma conexão para demonstrar a internet. E eles, por artimanhas, eles souberam jogar o jogo direitinho. Eles conseguiram que essa conexão, que era provisória, nunca fosse retirada. O teste virou a implantação. Isso. Foi para a produção. Houve uma aliança paraibana, inclusive, que mobilizou, né, recursos para que esse POP se somasse. Então, veja como eles foram atores importantes. Em cada uma das histórias, né, da nossa comunidade espalhada pelo Brasil, a gente sente muito também um viés muito forte de empreendedorismo, né? Assim, seu pai, como que você poderia descrever o Mário Assad como um homem empreendedor? O que você pode trazer para a gente, André? Eu diria que ele todo empreendedor, ele é um pioneiro, né? Já dizia Steve Jobs, a inovação é o que diferencia o líder dos seguidores. Então ele foi um líder, sem dúvida, nessa história da fundação da internet no Brasil, que se confunde com a fundação da própria RNP. Né? Então acho que a história dele, né, já com essa relação de Bitnet, depois entrando entre os 10 primeiros, mostrando que tinha competência lá na Paraíba para fazer isso é pioneirismo, ou seja, empreendedorismo total. E essa história, né, contada, tem muitos guerreiros que começaram essa história lá no começo, claro, ele, Peter, mas tinha outros que eu escutava essas histórias, vamos dizer assim, em prosa na hora do almoço, né? Então eu acho que conheço a parte talvez do romance, mas com certeza muitas batalhas, né, de financiamento, né, também. O empreendedor, o pioneiro, ele tem que conseguir se financiar e financiar o sonho dele. Né? Então, na época ele contava, acho que o Michael Stanton talvez tenha sido o primeiro diretor-geral, ele falava, Michael Stanton, Tadeu Takahashi, outros tantos, né? Peter, então, para muitos outros, não vou nem continuar para não errar muito. Mas esses primeiros guerreiros, esses primeiros pioneiros, eles talvez foram os empreendedores da fundação da internet no Brasil. Com certeza. Então, eu vejo ele como esse grande pioneiro lá do começo,
que lutou para ter um Brasil cada vez mais conectado. E aí você tem também essa questão dos financiamentos. Então ele conseguia não só dar a ideia dele, mas financiar o projeto dele. Né? Então ele também, junto com as iniciativas da RNP, né, da expansão da rede, das escolas de rede, que ele também incentivou várias, né, e trouxe para lá também, e mais também em especial as redes metro. Então, e aí, o Redes Comep, né, como vocês devem conhecer aqui. Então, ele financiou aquilo, ele procurou financiamento para aquilo, sozinho. Então, ele trazia o dinheiro da FINEP, de outros órgãos, da MCT, sem precisar necessariamente, vinha necessariamente através da RNP, mas trazia a RNP como parceiro junto, porque senão não ia ter a competência para dar conta daquilo. Então, o Gorgônio esteve envolvido muito com isso também, né? O Gorgônio tem uma dedicatória muito especial no trabalho dele, né, de acadêmico para ele. E ele financiava o projeto, conseguia o recurso, ia atrás até o governo do estado colocar as suas contrapartidas, porque ele queria um Brasil mais conectado e uma Paraíba mais conectada. Se me permite, eu vou até citar como ele Claro, por favor. No dia do falecimento dele, como ele foi lembrado num portal de notícia lá do estado. Opa. Eu acho interessante essa publicação, talvez aproveitar então o MesaCast para deixar registrado. Com certeza. Então, no dia do falecimento dele, foi publicado no portal Correio da Paraíba o seguinte texto, né? Um trecho do texto todo, só um parágrafo que eu vou citar aqui. Será sepultado no final da tarde desta segunda-feira, no cemitério Parque das Acácias, em João Pessoa, o professor e físico Mário Assad, considerado o fundador ou pai da internet na Paraíba, ou o homem que conectou a Paraíba ao resto do planeta, através da rede mundial de computadores. Então, quem é líder e pioneiro como ele foi, sem dúvida também, como você estava falando, um empreendedor nato. Tem que ser, né? E fez outros dois empreendedores, porque meu irmão também fundou uma empresa e acabou vendendo ela para Claro. Rodrigo, e eu também estou recentemente sem função na vida, porque eu também acabei também recentemente vendendo a empresa que eu trabalhava, que eu fundei, também para um outro grupo. Então a gente acabou pegando essa veia empreendedora de conseguir se financiar e também pegando essa veia empreendedora de conseguir se financiar. A gente, no começo da empresa, a gente tem que conseguir projetos FINEP, através do conhecimento que ele passava para a gente. Você vai escrever um edital para a FINEP, é assim que se faz, desse jeito. Olha! Então, você começa também uma empresa dessa maneira com o que ele passou para a gente lá no começo. Ou seja, são 4 filhos, são 4 filhos são e... 3 filhos. 3 filhos. E 2 descambaram para a mesma área do pai. Dos 3, né? Porque o outro é físico também, né? Então, eu queria falar dessa coisa linda aqui. Legal. Isso é um livro de mecânica geral. Vamos mostrar aqui? Vamos mostrar? Pega aqui a câmera para mim, por favor. Então, você me disse, são as anotações, né? Do curso, que vocês compilaram e publicaram. Isso, né? ele né, quando saiu da administração, ele trabalhava na administração também na UFB, na coordenação informática. Quando terminou a gestão dele, ele voltou a dar aula. Então ele pegou o curso de mecânica geral e aí ele anotava em lápis, em folhas de papel A4, várias anotações, fazia pilhas daquilo ali. E a gente ficava vendo aqui, e aquilo se decorria durante o semestre inteiro do curso. Né? Então, e aí aquela pilha de anotações, né, o meu irmão Gustavo Assad, que também é físico, olhava aquelas anotações e dizia: aqui tem um curso de mecânica geral. Né? E não tem tantas referências, às vezes tem uma referência ou outra só de bibliografia, né, para o curso. E depois do falecimento do papai, o Gustavo pegou todas essas notas de aula e fez um livro. E, inclusive, a editora que publicou, não tinha editoras para publicar, a gente transformou a minha empresa, na Vati, numa editora. Que e demais! Publicou o livro. Então, empreenderam. Empreendemos. Então, e aí a gente publicou com os recursos próprios o livro, mas assim, o conhecimento todo que o papai colocou no curso de física, muito bem editado pelo meu irmão, pelo Gustavo, que também é professor de física também, né, do Instituto Federal. E aí ele editou, fez esse livro. Foi o primeiro livro publicado pelo Departamento de Física da UFB, né? Lá no lançamento a gente ficou sabendo disso, o coordenador do curso. Então, interessante que o primeiro curso seja um curso publicado pelo Mário, né? Em memória e pós-morte. E foi adotado também
como referência bibliográfica pro curso. Então, lá na biblioteca do Departamento de Física tem vários livros desses também que a gente doou para os alunos que quiserem fazer o curso, ter a referência, né, aprender mecânica geral. Muito bom. Então, veja, assim, Mário foi empreendedor, né? Mário foi professor, ele também foi um gestor, de mão cheia, porque a primeira configuração do Conselho de Administração da RNP, quando ela é institucionalizada em 2001, Mário estava no Conselho, ele era parte da representação da comunidade no Conselho de Administração da RNP. E esse primeiro conselho foi fundamental, foi muito importante. Para mim, pessoalmente, que era muito jovem, ainda inexperiente, estava aprendendo com eles, né? Agora aprendendo a gerir uma organização social, que também era um modelo que nenhum de nós ainda conhecia, né? De fato, era também um empreendimento de gestão, né? Nós estávamos todos ali aprendendo a construir um modelo, e Mário sempre foi um conselheiro de mão cheia, com as qualidades do Mário, né? Aquela alegria, aquela coragem e também aquela coisa positiva. Não, nós vamos fazer, isso é possível, né? Então é uma outra dimensão que eu não sei se é muito conhecida, mas eu queria destacar e até enaltecer, porque foi muito importante para mim pessoalmente, para a RNP, né? Não eram poucos os pesquisadores à época, né, que colaboraram, mas o Mário em especial foi muito importante, né, a contribuição dele. Não, sem dúvida. Ele trabalhou também na gestão da UFPB e também como conselheiro da RNP, isso foi importante, mas a RNP era a paixão dele também, né? Então se envolveu demais desde o começo da RNP. E comprometido, né? Ajudou muito a expandir esse backbone, né, de rede IP, né, que é chamada hoje de rede IP. Então ele deu a sua contribuição, sem dúvida, para o sistema, para o sucesso desse sistema RNP. E deixou os filhos super bem treinados, porque ele conhece o RNP. Ó. Eles ouviam na mesa do almoço e do jantar, isso, né? Eu exatamente. Imagino, né? Não podia ser diferente. E eu acho que essa é a última dimensão também. Mário era uma pessoa muito afetuosa, né? Então, você tinha que comer junto, beber junto, e era um prazer. Exatamente. Com certeza, de um evento como esse, iam sair vários convites para um almoço árabe lá em casa, que ele também adorava fazer, e reunia a comunidade toda lá, acadêmica, de professores, famosos, né, que ele fazia. Maravilhoso. E que rendia comida pra gente durante umas 2 semanas, porque sobrava muito. Ele fazia sempre para sobrar muito. Não tinha expectativa da quantidade de pessoas que iam comparecer nesses almoços, né? Ele fazia para muito. Não tinha expectativa, imagina. Se todo mundo era convidado. Terror da esposa. Com certeza. André, obrigada. Que bom a gente poder honrar a memória do seu pai. Queria que você deixasse algum caso dele também, além da afetuosidade que Nelson já falou e da fartura que você trouxe. O que você queria destacar? Eu acho que com certeza teve talvez alguns momentos ele relacionados com a RNP, né? Essa questão do começo lá na BitNet. Você quer um caos assim, uma historinha? Bom, eu vou dizer, talvez não seja a que veio na cabeça agora, mas talvez demonstre um pouco o comprometimento que ele tinha social. Olha. Com as redes. Então, no começo, né, de tudo, tinha que expandir as redes e tinha que ser lá na década de 90 ainda. Então, ele acreditava muito nisso, mas ninguém sabia nem o que era mandar um e-mail. Então, como é que ele ia falar com os gestores públicos de que aquilo era importante? Então, ele conta que tinham reuniões com os gestores públicos, né, secretários, que não existia nem Secretaria de Ciência e Tecnologia ainda era Secretaria de Indústria e Comércio, e ele tentava convencer esses gestores a conectar a sociedade, né? Que aquilo era relevante, importante. Então, teve uma dessas reuniões em que ele foi falar sobre a relevância das redes para o secretário da época, e o secretário olhava para ele assim e dizia: mas professor Mário, essa sua rede trafega feijão? Professor Mário, essa sua rede trafega arroz? Tal? Mas, vamos ser sinceros, quantos votos vai dar essa rede? Rapaz. Olha para quem?
Então, aí ele disse que, poxa, não gostou muito daquele assunto. Ele disse, olha, eu não vim conversar nesses termos, eu podia dizer para o senhor que nos Estados Unidos o presidente americano já conversa com os eleitores por e-mail, eu não sabia nem o que era e-mail. Então já conversa com seus eleitores por e-mail, e que isso é importante também, nesse sentido que você imagina, mas que não é nesses termos que a gente veio conversar aqui, então, encerrar o assunto. Então, como era difícil no começo de tudo, convencer o gestor que internet era importante. Internet, caramba, é um bem essencial hoje, bem essencial, né? Não é como beber água e se alimentar. Você não tem internet, você não vai fazer nada, né? Ninguém vai trabalhar, né? Então, como era importante, ele já via aquilo como um bem essencial para a sociedade, porque depois, quando a gente começa, a justificativa já era ensino à distância, né? A justificativa já era saúde, escolas, né? Fazer cirurgia à distância, com alta qualidade de imagem, diagnósticos remotos. Então, depois isso se viu como bem essencial para dar suporte à saúde, à educação e tal. Mas isso já era visualizado por ele muito antes. Quando as pessoas achavam que rede era para trafegar feijão e arroz, imagina. Então, essas coisas. Dureza, né? Que dureza que ele viveu, como isso estressou ele, como isso deixou ele de cabeça quente. Mas ele venceu. Mas ele venceu. No final, todo mundo foi convencido daquilo. E hoje ele está sendo lembrado, né? Ele faleceu em 2010 e a gente está 14 anos depois e ele ainda está sendo lembrado. Você vê como... E eu fico pensando, talvez, quando eu me for, não vai ter uma coisa... Como ele foi relevante, né? Então, o que eu fico... Você passa a pensar, o que você fez na sua vida para ser lembrado? Não é? E ele fez muita coisa para estar sendo lembrado hoje. A gente deve muito a ele. E ele influenciou a todos nós. Um baita legado. Muito obrigado a você. Obrigada, André. Obrigado, Nelson, você também. Obrigada, André. Foi um prazer. Obrigada, Nelson. Obrigada a você que está assistindo a gente. Essa e outras histórias sobre o começo da internet no Brasil, sobre a nossa comunidade, sobre o sistema RNP, vão estar disponíveis aí para você no nosso canal no YouTube. Então, obrigada por ter ficado com a gente até aqui e até a próxima.